Olá, internauta ligado no RDTV, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez no facebook.com/Repórter Diário, mais uma live aqui do Repórter Diário. E como você sabe, sexta-feira é dia de resumir o que aconteceu na semana aqui no ABC Paulista, é dia do Rastilho Online. Meu nome é Carlos Carvalho e ao meu lado estão Samuel Boss. Boa tarde, Samuel. Boa tarde aos internautas, boa tarde Lúcio Carlos, Baena e ao nosso vereador Pedro Botato. Muito bem, boa tarde, Gustavo Baena. Boa tarde, Carlos, Samuel, boa tarde ao nosso convidado, vereador Pedrinho Botar, boa tarde a você que nos acompanha aqui no Rastilho. E apresentado pela terceira vez agora o vereador e líder de governo aqui em Santo André, Pedrinho Botar, do PSDB. Pedrinho, boa tarde e bem-vindo aqui ao RDTV. Eu quero agradecer, boa tarde, Carlos, a você que está nos acompanhando a partir de agora e também que acompanha sempre a programação aqui, também lê o jornal sempre. O Samuel, muito obrigado também por estar aqui, também o Gustavo Baena, já meu amigo de longa data também, né? Já fomos por um bom tempo ligados muito à Igreja Católica, né? E também a cumprimentar o Ayrton e também o Bruno, né? O Bruno que sempre Coelho, está lá, repórter Bruno Coelho, né? Que é o nosso repórter aqui do jornal e está sempre lá acompanhando, cobrindo as sessões ali com muito maestria. Obrigado. Eu que agradeço e lembrando que não só a gente pode opinar aqui sobre o que aconteceu aqui no ABC nessa semana, mas você também pode opinar a partir da caixa de comentários dessa live. Eu sei que tem muita gente compartilhando, muita gente curtindo, muita gente que comenta a nossa live em grupos, em postagens individuais, porém se você quiser que a gente leia a sua mensagem, é só aqui no facebook.com/Repórter Diário. A gente vai começar com uma notícia de hoje, que está acontecendo agora, esse momento lá na Fundação Santo André. Um grupo de alunos ocupou um dos prédios da Fundação em protesto contra o aumento das mensalidades, 6,5% de aumento nas mensalidades da Fundação Santo André. Eles até enviaram uma nota, eu consegui pegar parte dela. Ele diz que esse aumento foi feito de forma arbitrária pela reitoria durante a semana de provas da faculdade, que essa reitoria jamais buscou diálogo com estudantes até então. E eles pedem a revogação imediata do aumento e congelamento das mensalidades, abertura de diálogo com os estudantes inadimplentes, regularização salarial de todos os professores e funcionários e a abertura de todos os cursos em 2018. A gente tem que lembrar que tem uma questão a mais nessa história dessa ocupação, porque o prédio que foi ocupado é exatamente o prédio que vai ser usado também no próximo domingo para a segunda fase da prova do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Pedrinho, não sei se a notícia deve ter chegado no seu ouvido, mas ainda não deve ter muita informação ainda para tentar dar alguma ajuda nessa história, tentar resolver esse problema, né? Na verdade, assim, tanta manifestação a todo tempo que a gente não consegue acompanhar todo. Ontem teve também na Câmara, enfim. Essa não chegou ainda ao meu conhecimento, mas desde o início do ano, Carlos, os alunos já têm se mobilizado lá em prol da Fundação, né? Nós tivemos um problema lá com a certidão negativa de débito da faculdade, e aí o governo Paulo Serra não conseguia repassar uma parte do custeio da faculdade, que era justamente a bolsa de estudo, e aí nós também fomos procurados lá na Câmara e falamos na época com a secretária de Educação, doutora Dina, e a adjunta professora Cleide, e elas explicaram minuciosamente que tinha esse problema lá atrás, né, foi resolvido, questão de declaração de imposto de renda, enfim, e hoje ainda a situação financeira da faculdade é muito precária, né? A gente sabe disso, já pedimos até para a secretária poder colocar a gente um pouco mais a par do que está acontecendo lá, né? Mas realmente essa manifestação para mim é novidade. Lembrando que ontem à noite, por volta das 10 da noite, ocorreu também uma manifestação na Fundação Santo André. Alunos ocuparam a Fundação, a Faculdade de Filosofia e Letras da Fundação Santo André, como eu já disse, por volta das 10 da noite. O Colegiado de Geografia e Ciências Sociais apoiando essa ação. De acordo com dados que foram colhidos pelo nosso colega jornalista aqui da região, Eduardo Cazé, as reivindicações são rematrícula dos alunos inadimplentes, congelamento no valor das mensalidades e pagamento de salários atrasados de professores e funcionários. A reitoria da Fundação que ainda não se manifestou. Quase assim, né? Batata acompanha, né? Porque o cara quer que o inadimplente seja perdoado.
o professor seja pago... pago... negociação, né? E aí... Perdão. E aí ainda congelar o aumento que foi natural para todos os setores, né? Desde quando eu fazia a universidade, você também, o Baiano também, acho que o Pedro também, sempre tinha aqueles carros de som que ficavam na frente da faculdade, aumentava a mensalidade, aí o povo ia lá, discutia, brigava, a gente descia, gritava, xingava a reitoria, a diretoria, mas não tinha jeito, o boleto chegava e a gente tinha que pagar, se não pagar. E algumas situações, até você fez lembrar bem, Samuel, eu fiz jornalismo também, né? E na faculdade uma ocasião teve ali na Avenida Anchieta uma grande paralisação, o pessoal queria interditar. Nós estávamos lá, né? Eu estava junto naquele movimento e perguntei para alguns alunos, né? O que está acontecendo? Muita gente não sabia o que estava acontecendo, mas estava ali protestando, reivindicando, brigando. Eu sou totalmente a favor da livre manifestação. Eu acho que o Brasil, né, Gustavo, lutou tanto para a democracia, o direito de protestar, mas desde que você também tenha as suas coerências e as suas, né, seus propósitos. Só lembrando que assim, até é importante deixar claro que eles buscam o direito à rematrícula desses inadimplentes, que teoricamente não pode, talvez eles querem uma forma de negociar essa inadimplência, e uma das pautas que é justa é o pagamento dos atrasados dos professores, que só é feito se né? os alunos pagarem as mensalidades. Uma coisa é efeito dominó, né? Efeito dominó. Mandar um abraço aqui para algumas pessoas que já estão nos acompanhando. Sim. Ricardo Rautenberg, a Devanil Merenda, o Marcelo Persiani, também está nos acompanhando, que inclusive estaria aqui com a gente, mas nesse momento ocorre a transmissão do cargo de prefeito de Santo André ao vice Luiz Zacarias, pelo prefeito Paulo Serra, que vai viajar, e quem estaria com a gente é o Lucas Zacarias, filho do Luiz Zacarias, vereador, e por conta desse evento... Eu queria mandar um abraço aqui para o Valmir Maia, de Mauá, que é um dos grandes comunicadores lá, pioneiro na cidade, ele que é proprietário da Rádio Z, né, uma rádio comunitária lá, então é um dos que luta pela comunicação regional. Um grande abraço, Valmir Maia. Abraço. Abraço também para a Sueli Silva, o Luiz Fernando e a Maria de Lourdes, que também nos acompanham aqui no Rastilho e já fizeram seus primeiros comentários. Maria de Lourdes mandando abraço para o Pedrinho Botaro, e o Silvio Ravim também nos vem. Legal, obrigado. Então, só para detalhar um pouco mais sobre o que o Gustavo falou sobre essa passagem de bastão, essa passagem de cargo do Paulinho para o Luiz Zacarias, o que também aconteceu em São Caetano do Sul, entre o Auríquio e o Beto Vidoschi, é que tanto o Auríquio quanto o Paulinho Seles vão para Barcelona para participar de um evento de cidades inteligentes lá. Então, são 10 cidades brasileiras que vão ser representadas, algumas aqui da Grande São Paulo, como Osasco, e os dois vão representar a Santo André e São Caetano lá em Barcelona, o evento que começa no próximo dia 14. Acompanhando é um período de viagens aqui dos prefeitos da Europa. Daqui a pouco a gente vai falar do Orlando Morando, que está lá em Bruxelas, na Bélgica, para ver uma questão do consórcio, com uma parceria entre consórcio e a cidade de Turim, na Itália. São Caetano e Santo André só são inteligentes? É isso? Não, vão ser representados, não tem governo representado lá. Porque é da Frente Nacional de Prefeitos, eles foram escolhidos, né, para representar. Entendi. Mas lembrando que em São Caetano, eu não sei de Santo André. Eu não sei dizer sobre Santo André. São Caetano está bem avançada nessa discussão de cidades inteligentes, Smart City. Inclusive um congresso mundial de cidades inteligentes foi realizado no começo desse ano na USCS em São Caetano. Mas São Caetano, de fato, a gente sempre comenta aqui que é a cidade mais informatizada em relação até a gestão pública lá, saúde, educação, você tem sistemas integrados. Mas em Santo André há alguns projetos nessa área também que a gente já... Mas todo mundo buscando essa informatização, essa inteligência. Enquanto isso o Mauá vai pintando de amarelo, enquanto a gente não chega nessa inteligência. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E essa questão, inclusive, não quero te atrapalhar, mas essa questão, inclusive, da viagem do prefeito Orlando, é importante retomar uma conversa que houve em 2013, aquela questão do corredor verde, da mobilidade urbana. Hoje, a Avenida do Estado, um problema não é só a ponte, né? Pereira Barreto, enfim, tantas avenidas aí, Dom Pedro II, que também liga com São Caetano. Então, você fazer essa integração mesmo. Uma coisa que é importante, que aconteceu aqui em Santo André já, é essa questão dos radares, por exemplo, estarem interligados, o radar fixo está interligado para você poder justamente verificar cerca de, acho que, se eu não me engano, 1 a 3 quilômetros, se eu não me engano, de raio, você consegue verificar a questão dos carros que estão passando por ali
e você vê se são carros que já foram roubados, enfim, se consegue fazer esse monitoramento. Tenho esperança que o Orlando traga boas notícias de lá, com essa parceria lá em Turim. Já foi fechada, na verdade, a parceria. É certo que vai ter a parceria com o Turim, só é saber em que área específica, porque não dá, o Orlando apresenta 3 vias, a mobilidade, lógico, é a grande prioridade, mas vai ver ainda como é que vai se dar essa parceria que vai durar 2 anos, uma parceria junto com a União Europeia, né? Um programa da União Europeia que busca fomento das cidades europeias para a América Latina, e o consórcio acabou sendo um dos contemplados. Essa matéria também é destaque da nossa versão impressa do RD nesta sexta-feira, que traz como manchete: região está fora de novo ciclo de febre amarela. A gente vem acompanhando na capital algumas suspeitas de casos de febre amarela, a correria, principalmente nos pontos mais arborizados ali da cidade. Zona Norte, teve o fechamento do Horto Florestal, do Parque da Cantareira. Hoje pela manhã foi anunciado o fechamento na Zona Leste do Parque Estadual do Tietê, né? E Parque Ecológico do Tietê. E a partir de amanhã vai ser fechado, previsão de reabertura só em janeiro. Preocupante. Preocupante. E com o governo paulistano correndo contra o tempo para tentar vacinar o maior número de pessoas possível, para tentar amenizar esse problema, né? Ainda não virou um surto, mas faz aí a questão preventiva. Aqui no ABC também acontece muito isso, tanto Santo André, São Caetano já se mobilizaram também em cima da vacinação. Lá, se não me engano, 5 locais estão vacinando contra a febre amarela, mas eu acho que é importante, Carlos, a gente colocar que é justamente o que traz a matéria aí, que na região não é para as pessoas se desesperarem para correr, para tomar vacina. Isso, o único caso que teve na região a pessoa contraiu a febre amarela lá no sul de Minas Gerais, que também tem um problema muito grave, se não me engano, a pessoa aqui de Santo André. Mas são casos de fora. Na verdade, como aqui é uma área muito urbanizada, a maior parte da vez é uma área muito urbanizada, isso diminui as chances das pessoas pegarem febre amarela. Mas mesmo assim, se você vai... mananciais, as pessoas próximas. Mas se você ou mora nessas áreas, ou se você vai viajar, principalmente para esse sul de Minas, onde está tendo esse principal surto, antes vacine-se para não ter problemas. Nós não temos o problema da febre amarela, mas em Mauá a febre lá é do amarelo. Hoje o senhor está cítrico com Mauá. Mauá amarela e o senhor cítrico. Mauá fez alguma coisa com você? Não, lá nós temos a febre do amarelo, não é a febre amarela, entendeu? Que inclusive também é matéria do Repórter Diário, que traz, né, o destaque de Mauá pintando tudo de amarelo. A gente já brincava com essa situação, mas essa semana o que chamou a atenção foi a pintura do cemitério Santa Lídia. A capela, a entrada do cemitério e a cruz, uma cruz gigantesca que tem bem na entrada do cemitério, foram pintadas de amarelo e azul. São as cores referentes à gestão do Átila Jacomussi. Isso pegou tão mal, nem os vereadores governistas durante a sessão da última terça-feira aguentaram, fizeram críticas e tudo mais. Menos o líder de governo, que fez o papel dele, ali, o professor de sacrifício, o professor Betinho, que apesar de ter criticado a atitude, diz ter conversado com o Átila Jacomussi e que ele não sabia que ia pintar tudo de amarelo. Isso na terça. Na quarta-feira, a cruz pelo menos já estava branca, como a maioria queria. A capela continuava amarela e a entrada do cemitério continuava amarela. Mas é muito perigoso essa situação, né? Você quer implementar a marca do governo, e a marca do governo, ao invés de serem obras, benfeitorias, acaba sendo cores, pintura de... Historicamente isso já tem longo tempo de crítica, né? Quando surgiu a lombofacho também, que inicialmente era vermelha, né, ficou do mesmo jeito também, crítica. Né? O pessoal associa que a vermelha é PT, sendo que há em vários locais do mundo lombofacho pintadas de vermelho. É um padrão. Foi uma discussão quando colocaram. É que as pessoas estão muito malucas com essa história de vermelho e azul, né? A obra que foi colocada no Paço também, que foi uma discussão, por que ela era vermelha. Outra. Nossa, essa daí até eu entrei numa discussão dessa, porque a obra da Tomiotaki é vermelha. Se olharem outras obras dela em locais públicos, que nem eram administrados pelo PT, estão lá pintadas de vermelho. Mas em Mauá não. E se o governo Paulo Serra não entendesse a importância da obra, ele teria revitalizado a obra no começo da gestão, né? É que muitas vezes não se compreende muito o que se faz, né? Alguns gestores se aproveitam, como foi o caso em Ribeirão Preto, por exemplo, a cidade foi pintada toda de rosa, porque a prefeita tinha como símbolo principal da sua campanha a cor rosa.
Achei que é porque a Rosa e Rosinha estavam ali assim. Não. Ribeirão Preto, inclusive deu muitos problemas lá em Ribeirão Preto. No caso de Diadema aconteceu uma coisa engraçada, por exemplo. Os ônibus da cidade eram cinzas com detalhes vermelhos. E era uma alusão clara às gestões petistas. E aí o prefeito Lauro Michels foi lá e falou, não, tem que pintar tudo de azul claro, que é a cor da cidade. A gente tem que usar essa cor. Aí os petistas começaram a falar, não pode pintar, não é assim que se faz. Aí descobriram que tinha uma lei municipal que obrigava todos os equipamentos públicos a terem as cores da bandeira da cidade, que é azul e branco. Aqui em Santo André. E quem fez a lei foi um petista, foi o Maninho, o ex-vereador Maninho. Então, teve essa polêmica na troca do Avamileno pro Aidan. Quando o Avamileno saiu, os ônibus eram pintados de vermelho, e aí o Aidan pintou os ônibus nas cores da marca do que o Paulinho, quando implementou, colocou o brasão. O brasão azul no Facebook. Danilo Afonso Brito, um abraço para você. Também, aproveitando que a gente está falando de Mauá, falar sobre o novo protesto que ocorreu lá em relação à fundação do ABC. Aconteceram mais demissões no último dia 1º de novembro, assim, acumulando 516 demissões de funcionários que estavam no sistema de saúde de Mauá mais alocados pela fundação do ABC, e esses funcionários até o momento não receberam seus direitos trabalhistas, então eles foram exigir da Câmara um posicionamento dos vereadores em relação a isso. A fundação do ABC, procurada aqui pelo RD, mantém a postura de que Mauá tem uma dívida grande com a fundação e que essa dívida seria o valor necessário para pagar esses direitos trabalhistas. E por outro lado, Mauá diz que a dívida de 120 milhões, né, que é o valor alegado pela fundação do ABC, na verdade ela é muito menor do que este valor. Mas no mesmo dia que eu estava lá em Mauá vendo a situação, surgiu um vídeo do Eduardo Leite, vereador aqui de Santo André, também relatando problemas da Fundação ABC aqui em Santo André, de funcionários que foram demitidos e que também não receberam esses direitos trabalhistas. Como é que está essa informação lá dentro do governo? Isso já chegou na Câmara? Ainda não aconteceu um protesto formal como em Mauá, mas é uma situação que também preocupa. Eu aproveitaria até, Pedrinho, a pergunta do Carlos, porque muitos desses demitidos são das UBSs que foram fechadas para a modernização, como diz o prefeito Paulo Serra. E muitos apontam hoje como um grande problema, não o projeto de modernização, a reforma em si, mas o fato delas terem sido fechadas e as obras não terem se iniciado. E já falam que já chegamos a quase 3 meses, né? Eu queria saber aí o que o governo coloca, como que os vereadores vêm trabalhando isso. Então, são duas, na verdade, são duas situações próximas, né, diferentes, né, mas assim, próximas ou interligadas. O prefeito ele apresentou para a gente, não consigo agora precisar quando foi o fechamento, foi em começo de agosto? Eu vou procurar aqui, a gente já... Eu lembro que ele fez uma reunião conosco, alguns vereadores estavam presentes até da oposição, quando ele apresentou o Quali Saúde, né, falou da importância, mostrou algumas fotos, inclusive, da precariedade que estavam em alguns locais, né? O que ele reforçou muito é uma coisa que ele já falava muito no discurso, de você justamente colocar tecnologia nessas unidades de saúde. No discurso de campanha ele usava muito isso, né? Como você está dizendo, São Caetano em alguns pontos já é referência. Hoje Santo André, realmente, algumas unidades que eu visitei e vimos por fotos também, e, enfim, entramos também em arquivos, você ter aquele papel, você ter uma coisa que é absurdo, você... hoje você fazer tudo manual, né? Lá na unidade de saúde o encaminhamento é manual, o sistema não está interligado. Então ele colocou para a gente como se fosse um projeto realmente que vai melhorar. Alguns vereadores, inclusive, já de outra gestão, disse: olha, o prefeito anterior tentou fazer isso, e aí que entra uma pauta que o pessoal está discutindo muito, que é a queda do Temer. E aí um vereador, inclusive, falou assim: olha, a gente só não conseguiu trazer esse sistema porque deu todo o quiprocó do problema da Dilma, que saiu, e a parceria com o Ministério da Saúde parou por ali. Travou os investimentos. Então, até outro dia, a gente, PSDB, sempre está em cima do muro, né? Sim. Uma parte quer ficar, outra parte quer sair. E aí, dentro do próprio grupo de trabalho nosso, eu dizia sobre isso outro dia. Minha preocupação com o Temer é não ele sofrer, né? Ele sofrer as consequências do que fez, mas do Brasil parar nesse momento, e aí todos esses investimentos e recursos que vêm
do governo federal parar, né? E aí o Quali Saúde e essa propensão aí que o prefeito disse que até abril a maioria das unidades de alunos já teriam sido entregues, dessas 7, então a gente já teria, pode parar nesse momento se também essa verba que ele está contando no governo federal estacionar. Deixa eu só aproveitar, o Quali Saúde foi lançado no começo de julho e o anúncio da modernização das unidades foi feito no final de julho também, 29 de julho. Isso. E aí, então assim, na verdade, ele garantiu pra gente que ia ser remanejado as consultas, né? E aí foram pipocando alguns casos de pessoas que procuravam o gabinete, olha, mas eu não fui, a central de regulação ainda não entrou em contato comigo, como é que fica o meu caso? E aí ele colocou à disposição, a secretária Ana Paula também, para a gente ficar, o papel do vereador, qual que você é, você ficar cutucando. E nós fizemos isso mais de uma vez, né? Ela, inclusive, ela atendeu lá os vereadores, até de oposição, vereadores que queriam que ela fosse na Câmara, ela atendeu pessoalmente para poder explicar. Então, assim, nós estamos acompanhando, né? Nem todas as unidades iam passar por reforma estrutural, algumas iam ser a RH e a instalação desse sistema. O direito do trabalhador, eu acho que ele é inquestionável, né? Todo mundo quer trabalhar e receber o seu salário, então nós somos totalmente a favor, os vereadores, inclusive, nós fizemos uma proposta lá de ter uma comissão de vereadores para poder acompanhar o caso. E hoje, por mais que a prefeitura tenha alegado para a gente que mensalmente está pagando ali a fundação, a gente quer uma prévia de quando isso vai ser resolvido. A gente sabe que a fundação deixou de receber por um bom período, né, o aporte das cidades. Porém, também é até questionável, né? Até quando a fundação vai continuar também monopolizando todo esse sistema. Nós já até aventamos aqui em Santo André uma discussão. De repente, se a gente trouxesse uma outra organização de saúde, né, que pudesse começar a administrar alguma dessas unidades que vão ser reabertas. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa começar a trabalhar. A gente sabe que o caixa está muito precário mesmo na fundação, mas a gente quer reunir agora com o prefeito para poder, com o prefeito, eu falo no sentido de governo, né? Não sei se vai ser a secretária que vai tocar esse grupo, mas a gente quer provocar a fundação mesmo para pelo menos dar um fluxo de caixa. A fundação sempre recebeu, né? Enquanto não teve crises, teve sempre o pagamento em dia e... que acontece também o seguinte, né? Quando algumas cidades não pagam a fundação, outras acabam tendo de arcar com o que as outras não fizeram. No caso, as 3 mantenedoras, Santo André, São Bernardo e São Caetano. E aí, hoje a gente chega numa situação que até as mantenedoras têm débitos com a fundação. E cidades como Osasco, na Grande São Paulo, por exemplo, simplesmente optaram por outra organização social de saúde e não pagaram a fundação que pleiteia agora o pagamento da dívida, da administração do Hospital Antônio Gigli. Eu queria só deixar um pouco mais macro, saindo um pouco dessa discussão. Você falou do PSDB, que o PSDB tem um certo... um entendimento, sempre está em cima do muro. Ontem a gente teve o caso que o Aécio Neves destituiu o Tasso. Nós tivemos semana passada uma saída do Bruno Covas, né, da secretaria, e a gente sabe que aqui na região do ABC e litoral, o Bruno Covas tem uma liderança muito forte. Eu não sei se você faz parte desse grupo, né, mas tem aqui o Ricardo Torres, do grupo do Bruno, o Márcio Canuto em Mauá do... Como que vocês têm visto isso? Porque assim, tudo está passando por 2018, né? Então vocês devem estar cientes do que está acontecendo, né? O Dória, de uma certa forma, mexendo em quadros que são importantes dentro do partido, e nós temos o Alckmin que está lá se posicionando. Como que está isso e as informações que você tem para passar para a gente aqui do ABC? Então, o grupo do Bruno há um bom tempo tem se consolidado forte no ABC no sentido da própria participação e presença dele. Para você ter uma ideia, eu já estou há um bom tempo acompanhando, e quando ele tinha, uma das metas que ele tinha como secretário de habitação era retomar a discussão da importância do Parque Estadual Chácara da Baronesa. E aí, quando eu deixei o governo de 2012, que era o governo Aidan, ele, mais do que depressa, ele falou: Pedrinho, eu gostaria que você ficasse em Santo André
né, para ajudar a resolver esse problema da Baronesa. Então, isso o grupo foi se fortalecendo cada vez mais, porque foi mostrando para a região do Grande ABC trabalho. O Márcio tem aí despontado já há algum tempo como coordenador regional da sigla do partido, e hoje o Bruno sempre foi uma liderança, até pela questão da idade, sempre foi uma liderança jovem e próxima a esse nosso linguajar. Então, o Ricardo Torres, que é meu amigo já há muito tempo, né, também desde 2000, 2002, a gente já tem trabalhado muito. Então, hoje, esse grupo se consolidou cada vez mais. Lógico, agora o Bruno, já não sendo mais candidato a deputado, nós acompanhamos muito ele, tanto ele quanto o Orlando, ficou essa vacância, esse grupo está focando realmente na posição dele, né? Mas como que vocês viram essa mexida do Dória? Porque ele é o vice, né, e tinha um papel fundamental, e o Dória, de uma certa forma, mexeu numa parte estratégica, né? Como que o grupo viu isso? Na verdade, assim, eles constantemente falam que não houve nenhuma cisão ali. Ruptura, né? Que é por a alegação é que não correspondeu no projeto de zeladoria da cidade, né? Acontece o seguinte, também a gente tem que olhar a outra vertente, né? O Dória também precisa, né? Ele como gestor é responsável por toda a área, né? Por tudo. A pesquisa também está apontando que ele não está subindo mais como ele estava antes. Então, não estou dizendo que ele precisa achar um culpado na história, né? Mas ajustes são normais, ele tem que fazer. Agora, ele assumir hoje a Casa Civil também é importante, porque você traz para dentro do governo ainda mais alguém que vai ter que olhar o todo do governo, não só a questão da zeladoria. E aí, lógico, o Bruno também não deixa, e muito menos o Dória, falar isso para a gente, porque não tem nada definido, mas para a posição de repente, o Bruno ter que assumir o governo, caso o Dória seja candidato a alguma coisa, é uma posição estratégica importante, porque ele está ali no contexto geral, né? Lembrando que o nome do Bruno Covas agora ganha força também como possível candidato ao governo do estado de São Paulo, até pela força do sobrenome Covas. E o curioso é que o próprio Dória, eu já tenho acompanhado algumas entrevistas recentes dele, ele tem feito um meia-culpa, né? Ele tem dito que agora o momento é de olhar para a cidade, que é o que ele não fez, de direcionar aí as viagens dele, em vez de ir para outros lugares, para os bairros de São Paulo, enfim, se concentrar na cidade, e até porque foi para isso que ele foi eleito. Né? Que na verdade é o ninho, o PSDB, na verdade, se concentra aqui, né, nas principais forças do PSDB. A gente tem o Alckmin, que quer ser pretenso candidato a presidente, mas não mostra muito, né? Tá naquela candidatura, como ele sempre fez, né? Deixando a maré. Então, mas hoje sendo atrapalhado pela própria questão interna do PSDB, Tasso, Aécio, quem vai, quem fica, também atrapalha. Porque assim, a gente tem alguns grupos dentro do PSDB que são diferentes, né? O Alckmin faz parte de um grupo que é ele, né? Eu não sei mais quem tá com ele. Eu sei que é ele. Aí nós temos a parte do Serra, que é um pouco mais organizado, né? Que inclusive o prefeito Paulo Serra aqui, o Orlando Morando, é muito mais ligado ao Serra do que ao Alckmin, né? Então aí nós temos o Dória, que não tem grupo, ele veio através do Alckmin. E nós temos o Bruno Covas aí. O que o PSDB tem desenhado, o que você tem visto que é mais provável acontecer, né, aqui em São Paulo? Eu acho que assim, a convenção de domingo vai falar muito sobre isso, né? Domingo nós temos a convenção estadual do partido, as lideranças estarão lá. Eu acho que isso vai nortear, mas eu sinto um cenário muito nebuloso. Infelizmente, o PSDB historicamente sempre é assim, né? Nós já vimos em várias outras. O Alckmin queria ser candidato a governador do estado em 2010, mas o grupo do Serra estava colocando a Aloysio Nunes. E aí houve um racha dentro do próprio partido, mas o Alckmin acabou ganhando. Então, assim... Mesmo para a presidência, o Alckmin queria, o Aécio acabou cedendo, achava que era a vez dele, aí brigam, aí vão para a disputa. Aparentemente, um está torcendo pela vitória do outro, apoiando, mas a gente sabe que nos bastidores não é bem assim. Um quer que o outro se dane para depois vir, né, candidato. Eu costumo dizer que o Pedrinho é do PSDB, mas eu costumo dizer que o problema do PSDB é o próprio PSDB. Eles precisam se entender ali, porque
essa desunião acaba... A frase do César, semana pra Folha, né, falando que para entender o PSDB precisa de fazer psicanálise. Tem. Se a gente olhar, por exemplo, o PT, por mais que todo mundo esteja falando, hoje é uma unidade. Todo mundo se une e hoje todo mundo do PT tem o mesmo discurso. Lula é candidato, estamos em defesa do Lula, aconteça o que acontecer. Mas também é uma briga quando tá por aí. Mas eu acho que a candidatura sai tudo rachado. Sim, mas acho que o grande... Pelo menos na minha visão, o PSDB é mais plumagem, mais gol. Não, sim, mas acho que além disso, você tem essa coisa de ficar ou não no governo Temer, né? Porque assim, o PSDB fica no governo Temer e vai ter agora, provavelmente, as votações de alguns projetos que não são pautas lá muito positivas, principalmente para o eleitor em véspera de eleição, e o PSDB não quer tomar aquele carimbo, vocês estavam junto com o Temer na hora da maldade, né? Que poderia atrapalhar ainda mais uma pretensão de candidatura à presidência. Esse vai ser o grande peso, Pedro, que vem estar ou não no governo Temer? Então, você vê a crítica que a gente sofre, porque outro dia mesmo a pessoa falou, poxa, mas você é a favor do Temer continuar sendo presidente? Aí você fala assim, poxa, mas ele era vice da Dilma, então... eles cometeram delitos juntos? Se é que cometeram, enfim, não estou acusando então se é que cometeram, mas assim, você olha para o Brasil, e aí você olha para a cidade, você fala, poxa, mas se ele cair agora, imagina, lógico, tem um tempo todo, tem um processo todo para o impeachment acontecer, mas daqui 3 meses, mudar todos os ministérios, e aí troca todo mundo, e aí como é que fica? As cidades param de novo. Né? Então, eu acho que tem uma linha do PSDB também muito propensa a isso, pensando, poxa, vamos deixar o governo continuar, né? Vamos tentar contribuir ao máximo, colocando os nossos valores nessa gestão, para a gestão, vou dizer ser menos pior, né? Mas para colocar alguns valores lá. Lembrando que alguns não, né? A maioria dos deputados federais pelo PSDB por São Paulo foi contra a manutenção do Temer no cargo, né? Somente a Bruna Furlan, da região de Barueri, filha do prefeito Furlan, que votou a favor do Temer, não é? Inclusive, num evento nesse final de semana em Barueri, ela foi vaiada, o pai vaiado, por conta desse apoio, entre aspas, ao governo Temer, né? Então é uma questão a se pensar, né? Eu queria perguntar para você, porque eu tenho sido muito crítico, né? Uma tara alquimista. Onde está o Alckmin? Porque a gente tem falado aqui, eu acredito que você do PSDB também sente falta disso. O governador, nós temos 4 vereadores do PSDB. 4 prefeitos. 4 prefeitos do PSDB na região, e nós temos a ausência do governador nessa... que ele apareceu acho que 1 vez ou 2 vezes aqui na região. Como que vocês discutem isso dentro do partido, ou se isso é uma pauta dentro do partido? Não, a gente não tem sentido, né? Na verdade... o Orlando chegou a trazer o governador já esse ano, né, até para reunião interna, né, que ele fez almoço, enfim, fez ali para poder até discutir essa questão de uma frente dos prefeitos aí, inclusive acho que o Dória esteve presente, enfim, mas a gente não tem comentado sobre isso, né? A expectativa é de que se resolva aí o quanto antes, até para você poder trabalhar os nomes. Porém, se você hoje trabalhar também o que tem sido feito, ele tem um portfólio também para apresentar. Então, digo que o político ele está sempre em campanha. Na verdade, eu digo que, além de estar sempre em campanha, ele está sempre, deveria estar sempre prestando contas do seu mandato. Mas a minha pergunta vai assim no sentido que nem o Paulinho ficou com a bucha toda da ponte, né? Ele que teve que responder, a ponte caiu tudo nas costas dele. Apesar de ter pedido para o governo do estado, ele teve que resolver sozinho. Ele resolveu sozinho. Os problemas lá, o Orlando também está resolvendo sozinho, da habitação que é estadual, e aí recebe aquela enxurrada de gente lá e tal. E o Alckmin, de uma certa forma, a gente não vê os prefeitos indo lá, sendo recebido ou recebendo algum incentivo do Ultimamente, governo. Muitos prefeitos sendo recebidos pelo Márcio França, vice-governador, e só da Avenida dos Estados, até é bom a gente também, para situar, para não cometer nenhuma injustiça. E eu falei agora há pouco numa live que eu estava com a professora Marta Marcondes, ambientalista, da importância dos agentes públicos do Estado e do município no cuidado com a Avenida dos Estados, que está largada ali, sobretudo no trecho Santo André. Mas, junto com esse episódio da ponte, teve a queda de parte do asfalto ali perto da Federal do ABC, e ali o governo do Estado assumiu, né? Foi feito pelo governo do Estado, inclusive com a placa ali do governo. E o Paulinho foi lá, semana passada nós estivemos juntos lá, né,
poder entregar, enfim. Eu acho que vai dar o problema da mobilidade lá, infelizmente, não é só a ponte, né? A gente tem discutido muito isso. Que os prefeitos realmente têm que debruçar sobre isso, esse corredor verde, enfim, tem várias questões ali. O viário, o rio, é tudo. O rio, é isso que eu ia falar. A própria manutenção do rio também, ali tem mexer bastante coisa. E eu faço até, Carlos, me permita, o merchan aqui para o pessoal acessar reporterdiario.com.br e ver essa entrevista que foi feita com a professora Marta Marcondes sobre a qualidade das águas nos nossos rios. Foi falado de Tamanduateí, a expedição da UFSC vai investigar novamente essas águas e ela trouxe dados alarmantes sobre o Caçaquera, ali na divisa de Santo André, com o Mauá, um estudo que acabou de ser realizado. Eu queria voltar na área da saúde, se vocês me permitem. Sim. Tem uma questão aqui, alguns munícipes colocando algumas perguntas, e sobre o que o Samuel também estava falando aqui de PSDB e tal. Logo mais às 18 horas, a gente vai ter aqui o coordenador regional do PSDB, o Márcio Canuto, o presidente do PSB de Santo André, o Donai Neto, e o coordenador do Partido Novo de São Caetano, o Alan Camargo, falando sobre tudo isso que vem acontecendo com o PSDB e toda a conjuntura atual, os rumos da política nacional, pensando também o que a gente pode esperar das eleições de 2018. Então, a partir das 6 da tarde tem essa live. A gente falou do fechamento das UBS. Anteontem, a Prefeitura de Santo André colocou nas ruas o processo licitatório para a contratação das empresas que farão a reforma dos postos de saúde, tá aqui essa informação. A Prefeitura, porém, não soube precisar quando começa, de fato, a reforma, a modernização desses postos de saúde. Diz que esse período em que os postos ficaram fechados foi um período de planejamento, de planejar exatamente quais seriam as ações. Tem uma pergunta aqui que chegou do Wagner Sobral. Ele quer saber sobre, a gente falou dos demitidos da Fundação ABC, quer saber se vocês chegaram a conversar com esses demitidos, Pedrinho na Câmara, e se não poderiam ter sido reaproveitados para dar conta aí do atendimento nos demais postos de saúde que ficaram abertos. Então, que era essa a expectativa das pessoas. Na verdade, assim, tem bastante gente que, segundo o governo, foram demitidas. Algumas, lógico, você não pode totalizar, mas algumas tinham alguns apontamentos, né, contrários. Então, ele, antes de implantar o Quali Saúde, foi feito pesquisa, os assessores foram nas unidades, algumas pessoas tinham você tem uma ideia, eu recebi funcionário que chegou a dizer no gabinete que sabia de gente que fazia 2 horas de almoço, enfim, que é um outro problema também que até hoje eu levanto, não tem um controle de ponto, de a pessoa... Biometria. De entrou às 8, saiu às 5, enfim. Médico, se ele está fazendo plantão em 2 unidades ao mesmo tempo, porque o plantão é de 6 horas, de repente o cara faz duplamente, então, enfim, essas coisas. Então, assim, é óbvio que houve esses reajustes e também, lógico, corte de pessoal. Pela condição financeira da própria fundação e da prefeitura de não conseguir pagar, também aproveitou-se o momento para poder fazer essa redução. A gente tem conversado, eles já usaram a Tribuna Livre lá, ontem mesmo também esteve lá, foi os moradores do Centreville, por exemplo. Sim. Então, todos que estão indo lá utilizar a Tribuna Livre, a gente abre bastante o diálogo. Eu falo que eu, como líder do governo, a gente não pode contribuir muito, né? Mas dentro daquilo que eu posso, eu tenho certeza que é facilitar o diálogo, isso eu tenho buscado. Sempre as pessoas que procuram lá a Tribuna Livre ou os movimentos organizados que me procuram lá na Câmara, eu tenho convidado os vereadores, tudo, e tenho feito esse meio de campo. Só para aproveitar que o Pedrinho falou da Centreville, também é um destaque da nossa versão impressa. Na questão do Centreville tem um problema jurídico, pode haver uma ação judicial que atrapalhe as negociações junto com o CDHU. As pessoas estão lá há 35 anos, 40 anos esperando a regularização da área, ter as escrituras de suas casas, porém eles têm que esperar toda a situação burocrática ser finalizada para que finalmente isso aconteça. Então, essa questão está travada lá em relação ao Centreville. E aproveitando também o que aconteceu ontem na Câmara de Santo André, foi mais um adiamento da reforma administrativa, a questão dos códigos comissionados. Mais uma vez, a justificativa foi a votação do reajuste dos 4,57% dos funcionários, que foi aprovada pelo sindicato na última segunda-feira. Então, agora a questão é basicamente votar, né? Já que já tem a aprovação do sindicato, então a negociação está finalizada. Então, só
só os vereadores aí fazerem a sua parte, né? Então, na verdade, assim, as duas questões, né? Dos moradores do Centreville, a Associação dos Moradores entraram com uma ação no Ministério Público questionando o valor que o CDHU hoje está colocando para cobrar o valor do terreno, porque não está cobrando o valor predial, está cobrando apenas o valor do terreno, a área do terreno e não a área construída. E aí, hoje a CDHU está aplicando um valor menor, em termos de juros, é 4%, e você compromete 15% da renda da família. Só para você ter uma ideia, Minha Casa Minha Vida é até 9% e você compromete de 30% a 35% da renda da família. Então, é um valor menor do que a Minha Casa Minha Vida, porém, eles estão entendendo que é um valor que não deveria ser. Eles querem um pagamento de acordo com o valor venal do imóvel. Não, e 10%, né? Que ao invés de ser 15%, que fosse 10%. Então, queriam que reduzisse. Então, é legítimo entrar com a ação no Ministério Público. Então, nós temos uma reunião também com alguns vereadores e a Secretaria de Habitação para provocar também o CDHU. Então, o CDHU veio e aí naquela reunião nós decidimos o seguinte, nesse colegiado, decidimos o seguinte: aguardar a posição do Ministério Público, porque se o Ministério Público pode dizer que o CDHU está cobrando correto, ou está cobrando a mais, ou está cobrando a menos. Se está cobrando a menos, vai obrigar o CDHU a cobrar mais. Se está cobrando a mais, vai mandar cobrar menos. Então, e aí foi acordado ali que no momento a CDHU ia parar, né, de chamar as pessoas então para fazer essas conversas e até que o Ministério Público se posicionasse. Vocês estão esperando a resposta do Ministério Público sobre o Ministério Público que entende, o Ministério Público que entende tudo hoje, né? Agora tudo é Ministério Público, todo o Ministério Público se envolve, todo o Ministério Público tem na verdade ele foi inquirido, né? Porque assim, eles estão lá. A associação entrou em contato com eles e pediu que eles se posicionassem. E aí você pergunta, poxa, mas trava. Realmente, infelizmente, a nossa preocupação é essa. A gente queria que resolvesse, inclusive porque tem um fato novo que eu não sei se saiu na imprensa, mas o secretário de Habitação falou ontem. A massa falida da Nova Urb, que era a empresa dona de todo aquele terreno, entrou com um processo em 2009 contra a CDHU, pedindo o terreno de volta. Então, por quê? Porque eles querem receber, e aí se o CDHU perdesse o direito do terreno, as famílias iam ser despejadas. O CDHU ganhou essa ação. Então o terreno ontem, inclusive, alguns moradores perguntaram, poxa, mas o terreno não é da CDHU. Então o terreno ele é da CDHU, tá? E por enquanto tá no âmbito do diálogo. As manifestações vão continuar acontecendo porque também tem motivação política. A gente sabe que tem pessoas que são políticos atrás, inclusive com filiações partidárias, enfim. Falando em CDHU, eu achei interessante a nova propaganda do secretário de Habitação Estadual, o Rodrigo Garcia. Eu não vi. Você não viu? Tá passando. Sim. Ele não fala do partido, né? Ele tá lá, eu sou o Rodrigo e posso fazer muito mais por São Paulo. Mas é uma propaganda partidária, né? Ele fala quantas casas ele entregou. Se ele pode fazer muito mais por São Paulo, a gente entende que também pode ter pretensões de candidatura ao governador. É exatamente isso que deixa a propaganda, porque ele não fala do DEM, ele fala exatamente o que ele fez. Ele fala, eu sou o Rodrigo e posso fazer muito mais por São Paulo. Em relação você queria voltar à reforma administrativa. Isso. Deixa eu só mandar uns abraços antes da reforma. A Maria do Rosário Neves Zanoli diz que delícia de programa, vocês fazem a política se tornar algo palpável e gostoso de discutir. Obrigado, Maria do Rosário. O Xingu Pereira pergunta se a gente vai chamar vereadores de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Vamos. Já chamamos, muitos já vieram e outros virão, pode ter certeza. Xingu... Inclusive, tava para essas duas últimas semanas era para o Rubão ter vindo. A gente conseguiu a agenda com o Rubão em Ribeirão Pires. Mas a gente vai tentar novamente com o Rubão e tentar procurar os vereadores também de Rio Grande da Serra. Estamos de olho nas 7 cidades aqui. O Luan Bétega, grande líder religioso, agora exercendo o mandato com competência, te parabeniza. Pedrinho, assim como... Eu perdi aqui, pode falar da reforma. Vamos lá, reforma administrativa. Assim como o Arnaldo Júnior. Pronto, vamos lá, reforma administrativa. É Luan Bétega. Ele é de Ribeirão Pires. Bétega, e ele é eu não sei se a paróquia
eu me esqueci, mas ele é da igreja. Tá igual eu. E tá tá lá no governo do prefeito. Isso, na parte de... Abraço então, Luan, desculpa. Então, sobre, assim, na verdade o Ministério Público e o Tribunal de Contas provocou também a Câmara, já faz algum tempo que vem fazendo com todos isso, né? Um dos apontamentos pela inegibilidade dos presidentes da Câmara e não aprovação das contas é justamente desvio de função, e lá aumento de salário, realmente essas coisas estavam acontecendo, né? O presidente então reuniu os vereadores logo no começo do ano, olha, vamos tomar algumas atitudes. Por exemplo, a pessoa que fez o concurso para aquela função de copeiro, ela não pode assumir como secretário do gabinete. Essas coisas aconteciam, foi revisto tudo isso, né? Também foi apontada a questão da disparidade de um número maior de concursados com relação aos comissionados e por isso que a Câmara tem tomado algumas medidas referente a esses cortes. Então, o corte o ano passado era 13 assessores, agora foi para 11 esse ano. E aí o presidente ele foi provocado então pelo Ministério Público e Tribunal de Contas para que fosse reduzido para 6 assessores. Né? E essa pauta ainda está em discussão na Câmara. O Ministério Público é que nem aquelas vizinhas fofoqueiras, né? Ela sabe de tudo da sua vida, sabe o que fazer, o que você tem que fazer, né? Agora nela mesmo mexe. Né? Não, e é um problema isso, porque assim, você fala da isonomia dos poderes, você fala, né, e você fica, e de verdade, quando você está, hoje é frustrante um pouco, Gustavo, quando você está numa Câmara Municipal em que a lei não permite você fazer um projeto com o dever de fazer do Executivo. Então assim, você não faz um projeto de lei obrigando aquela coisa de você tudo vira inconstitucional. Todos os projetos viram inconstitucional. Porque você não pode mandar o prefeito fazer. Uma vez eu ouvi uma frase muito travado, do Eduardo Cunha, né? Me permita falar essa frase, é o Eduardo Cunha, mas é muito salutar. Ele falou assim, olha, o Legislativo ele faz a lei, o Executivo executa e o Judiciário julga. Só que está ao contrário hoje. O Legislativo está executando, né? Em tudo, ou seja, se você pode ou não pode ter mandato, no meio do mandato ele tira, aí o Ministério Público vai lá, pede para você colocar 6 assessores ao invés de 13, sendo que a legislação permite, mas não, eu sou o judiciário, eu assinei, você tem que cumprir. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, não tem base de lei para redução. Por exemplo, você tem na lei federal uma tabela dependendo do determinado número de habitantes, você tem um determinado número de vereadores. Aí a Câmara vai aprovando se vai aumentar ou não o número de vereadores. E Santo André já não fez isso, né? Santo André não fez essa adequação. Porque era para ter aumentado e não aumentou. Sim, São Bernardo aumentou. Acho que é a única da região que acabou aumentando para 28. Então, isso tem lá tabelado bonitinho. Não teria um problema jurídico fazer isso. Só que as câmaras não fazem, porque a gente sabe que, além de ser uma pauta negativa para a população, é um aumento de custo, é uma situação que às vezes a Câmara não suporta. E no caso dos comissionados, principalmente dos gabinetes, você não tem essa tabela. Você não tem lá, vai ter que ser tantos funcionários por gabinete por número de habitantes. Você não tem isso. Então, o Ministério Público pede para Santo André reduzir de 11 para 6, em Diadema de 7 para 3, em São Bernardo, ano passado ficou 24 horas sem nenhum comissionado na Câmara. E aí a população bate palma, mas na hora que liga no seu gabinete para pedir um assessor e tirar foto da poda de árvore, ele xinga você. Exato. Agora, tem uma coisa, Samuel, que eu acho que vocês até podem concordar comigo, e eu tô lá dentro, estou vendo isso. O prédio ele é antigo, por vezes ele é obsoleto. Você quer ligar mais de 2, 3, 4 computadores, você não pode, porque a rede vai cair. Não suporta. E aí você fala assim, poxa vida, mas no começo do ano eu fui lá, Cicote, vamos rever isso aqui, cara, quanto é que custa para rever toda a instalação elétrica da casa? Mas aí você sabe que vai mexer no orçamento, sobra dinheiro realmente no final do ano, mas a prefeitura já está contando com esse dinheiro para cobrir seu orçamento também. Sim. Então o presidente já fica com... você pode ver, ontem mesmo nós estávamos numa discussão lá fui na Câmara de São José dos Campos. Todo o piso tátil que a gente chama, acessibilidade, perfeito. Segurança,
porque nós tivemos alguns episódios recentemente também de gente entrar com objetos Sim. lá na Câmara. Você está totalmente vulnerável, infelizmente. Aí você fala assim, poxa, então vamos fazer uma coisa decente? Vamos investir para melhorar? Né? Investir para melhorar, só que é o que você falou, vira uma pauta negativa. Por quê? Porque infelizmente está faltando recurso na saúde, na educação, enfim. E aí a população já vê com os olhos negativos. Para o vereador, aumentar o número de vereadores é bom, se você fosse pensar, porque cai o coeficiente eleitoral e aí fica mais fácil você ser eleito. Sim. Porém, e talvez aí a cidade vai ser contemplada, tem mais vigias, mais vigilantes. Porém, a gente sabe também que é uma pauta negativa, a mesma coisa o número de comissionados. Todos os meus, eu tenho um afastado, então eu tenho 10 hoje, todos os 10 estão trabalhando, e aí o pessoal até brinca que no começo do mandato, pô, o Pedrinho pensa que ele é candidato a deputado, porque ele quer abraçar a cidade toda ao mesmo tempo, mas eu fiz, Samuel, um organograma que a gente pudesse todo mundo cuidar de todo ao mesmo tempo. Então, e ainda assim, às vezes falta gente, né, para você Mas o poder... Ministério Público não entende o seguinte, a minha crítica ao Ministério Público é que assim, eu fui lá na Câmara e eu não vi o assessor, né? E o assessor, ele está fazendo a pauta que geralmente, ele está fazendo um trabalho que geralmente é externo, que é cuidar exatamente de pegar a demanda, de ir lá tirar a foto do buraco para trazer, para fazer indicação para a poda da árvore, aí tentar levar a pessoa para fazer o elo para a prefeitura e tal. Eles não entendem a minha crítica ao Ministério Público é que eles não entendem como funciona o legislativo municipal. Né? Eles não entendem, eles não sabem que assessor serve exatamente para pegar a demanda e o vereador é o representante eleito ali para apresentar para o executivo, né? Mas o assessor tem esse papel, eles não entendem isso, eles acham que o assessor tem que ficar lá às 8 horas dentro do gabinete. E a população hoje está tão exigente que assim, por exemplo, eu mesmo tenho feito uma agenda manhã, tarde, noite, sábado, domingo também. Inclusive, nos 2 recessos que nós tivemos, eu trabalhei o tempo inteiro, porque o povo quer que o assessor esteja lá para te ajudar a encaminhar a demanda, mas quer apertar a mão do vereador. Então, assim, você realmente, trabalho tem. Para quem quer trabalhar, se você coloca 11, 13, se você coloca aqui, para quem quer trabalhar, agora você vai falar, poxa, Pedrinho, mas no Brasil inteiro existem ainda aqueles cargos que o cara não aparece, porque no meu gabinete não acontece. Mas que bom vai ser um dia, Gustavo, se a gente conseguir essa moralização em todas. Porque a gente sabe que existe. Não, existe. Mas aí vem da fiscalização interna das câmaras, por exemplo, da biometria, das prefeituras e tudo mais. E por outro lado, você tem a fiscalização da própria população, né? Saber se o assessor está trabalhando realmente, se o vereador está trabalhando realmente. É aquela coisa, o legislativo fiscaliza o executivo e a população fiscaliza os dois. E assim a gente consegue diminuir o número de problemas, né? Tudo que é lugar, né? Exatamente. Exatamente. Só para fechar aqui a parte de política, essa semana foi divulgado um acórdão em relação ao processo do prefeito de Ribeirão Pires, o Kiko, em torno ainda daquela impugnação pelas contas ajeitadas na Câmara de Rio Grande da Serra em 2004. Muita gente lá em Ribeirão Pires de ouro nessa história, e essa semana foi divulgado um acórdão de 2 meses atrás, mais ou menos, quando foi feito o julgamento pela primeira turma do STF, e foi descoberto que o Kiko acabou tendo o seu recurso rejeitado em relação à situação. Lógico que ainda pode recorrer ao pleno do STF, mas em relação a isso, esse processo especificamente, não deve ir muito além disso. O Kiko deve completar normalmente o seu mandato, fica a dúvida se ele teria ou não... Tem um julgamento agora, dia 16. Isso, mas o julgamento é sobre o diploma, né? Aí é o diploma que é um outro processo. Pode cair. Aí pode cair, mas em relação a isso do STF, não deve... Mas ele está inelegível. Isso já é uma informação, ele não vem para a reeleição, de nenhum jeito. E aí, o pessoal de Ribeirão Pires aí de olho, se a eleição vai acontecer em 2020 ou se pode acontecer antes. Do dia 16, que ele vai ser julgado, que aí é sobre a diplomação, que aí ele pode sair, eu não acredito muito, né? Que aí ele também, mesmo que ele caia, ele ainda tem um recurso no STF, né? Eu também acho que com toda essa história de recurso para lá, recurso para cá, a gente nunca sabe, né?
o cara termina o mandato e a situação ainda não se resolveu. Vira aquele imbróglio, que nem o imbróglio da Dilma, né? Foi eleito e não governou. Ficou 1 ano e meio lá sem governar. E o Paulo Maluf, que desde 96 ele tá com a liminar, a Interpol não deixa ele sair, ele não tem mais nada para fazer. Não é só isso que, no caso do Kiko, não é só isso que o impede de governar hoje, né? A gente sabe que várias ações têm sido impetradas na justiça, barrando processos licitatórios, travando a cidade, muitas delas ações movidas pela oposição, que está de olho nas eleições, já tem muito candidato ali a prefeito nos bastidores. Aí vem a pergunta, não só em Ribeirão Pires, mas que vale para o Brasil inteiro. Até quando vale a disputa política partidária vale em detrimento do que o povo precisa? Sim. É aquilo que a gente, a balança que a gente tenta fazer para o Temer, né? Todo mundo sabe que tem um monte de gente contra o Temer cada vez mais tem 3% da população só aprova o governo dele, a maioria que ele fora do governo, mas a gente fala para ele, mas se ele sair vai criar outro imbróglio que pode travar mais ainda o país. A maioria dos empresários que eu conversei são contra, né? Assim, não gosto. É que a gente tem uma vantagem. Eu acho que tem corrupção, mas nesse momento, se cair, o meu negócio vai quebrar. Aquela coisa, a busca do mínimo de estabilidade, né? O que preocupa os empresários mais hoje do que a situação econômica são as reformas, né? Previdência, reforma trabalhista, isso e aquilo. Mas ainda bem que a gente está indo por um caminho que tudo indica que a gente está conseguindo separar mais política e economia, né? Tanto é que foi falado aí que caso o Temer caísse, a equipe econômica seria mantida, porque está... pelo Rodrigo Maia, que assumiria a presidência. Eu queria só fazer uma outra colocação, parece que eu só quero falar de saúde hoje, mas o Odair Júnior fez uma colocação aqui que eu desconheço, talvez o Pedrinho ou alguém possa... Ele falou sobre a UPA do Jardim Santo André, que foi fechada e sem uma informação ao Ministério da Saúde, e se a Prefeitura devolveria dinheiro para o Ministério da Saúde. Eu queria até entender, não sei se você poderia ajudar, porque até onde eu sei, depois que uma UPA é finalizada, a Prefeitura... O custeio da Prefeitura. O custeio da Prefeitura. Então não sei que dinheiro seria esse... Aconteceu o mesmo caso quando o prefeito Grana fechou a UPA ali da Perimetral e abriu apenas aquela hoje que é central. Né? Aconteceu a mesma coisa. Eu não desconheço como é que ficou, mas assim, aconteceu a mesma coisa ficou por um bom tempo ficou ali fechado, né? Então não sei como é que, se é de praxe suspender essa porque essa UPA do Jardim Santo André estava pronta. Vou falar uma coisa para você. A maior pegadinha de saúde dos últimos anos foi a invenção da UPA. Todos os prefeitos foram enganados por esse negócio chamado UPA. Porque o que o Lula inventou? Falou, olha, nós vamos levar pronto atendimento para todas as cidades. Né? Poxa, que maravilha, todo mundo ficou feliz. Só que o cara vinha, construía um prédio que era aquele compensado de gesso, fazia, e a prefeitura ficava com a bucha. E hoje as 7 UPAs que foi feito, iriam ser 11 na época do Aidan, não sei se você lembra, né? Apresentou-se 11 UPAs. Agora imagina isso, o custeio de manter as unidades de pronto atendimento, que aí você tem que ter médico, você tem que ter uma equipe para a prefeitura. Quando os prefeitos caíram na real, o que era de fato o projeto, já era tarde. Você quer um exemplo claro disso? Foi em Diadema. Lá já tinha uma UPA no centro, mas aí existia um projeto de uma outra UPA no bairro Piraporém, ao lado do Hospital Municipal. O Lauro falou, não quero, não vou ficar custeando algo que eu não consigo. Eu prefiro que o governo federal tente fazer um acordo comigo em relação ao Hospital Municipal, que realmente precisa de uma reforma, precisa de um hospital novo lá em Diadema. O Hospital Municipal não é da Prefeitura, o terreno não é da Prefeitura, o prédio eles não podem mudar porque pertence ao INSS, o prédio da década de 60 que nunca foi reformado. Ele faz pequenas mudanças, pequenas adequações num andar ou outro, mas não pode fazer grandes mudanças. Década de 60 que o Temer tinha 1.500 anos já, sabe? E lembrando que o Hospital de Diadema é um hospital de referência para o ABC e para o Extremo Sul de São Paulo. E não pode fechar.
Mas aí eu já Então, traria outro problema, questionamento. Né? Será que em lugares onde foram construídas UPAs, muitas dessas prefeituras não teriam a necessidade depois de ter que arcar com a construção de UBS? Então, aí elas teriam que mas arcar a com a UBS construção... mas a UBS é um planejamento da própria prefeitura, a prefeitura sabe como então, mas aí ela uma coisa é uma UPA. A UBS, eu não construo, mas eu custei mesmo. Quando eu conversei com o prefeito, ele disse o seguinte: a melhor solução é a UBS, porque a UBS você faz o tratamento preventivo, que aí você tem saúde básica e o programa Saúde da Família. Você ter um hospital de pronto atendimento, que é da cidade, que geralmente as cidades têm, e você fazer todos os outros atendimentos espalhados na UBS. Quando veio a UPA, veio tudo para a UPA. Então a UPA tem que fazer pequenas cirurgias, o pronto atendimento. Tem pronto-socorro. Aí é mas eu acho que em alguns casos onde flui, você vê um desafogamento aí de pronto-socorros, vê uma fluidez. Mas claro que a gente sabe que hoje muitas demissões que estão ocorrendo são justamente para camuflar a falta de recursos para bancar todo esse sistema de saúde. Mas eu acho que dá para tirar de outros lugares. Mas aí vocês me entendem, governo federal para puxar a saúde com só veio, criou lá um prédiozinho que todo mundo sabe que o prédio, aquele prédio da UPA vem pré-fabricado e deixou toda a bucha para o prefeito, né? Sendo que a maioria da carga tributária vai para a União. Para o prefeito e para os vereadores, né? Que acabam tendo que escutar todas as reclamações nos gabinetes, né? Não é uma situação fácil, né? Não, e aí, assim, vocês estavam até comentando dessa questão do pessoal que às vezes quer que o Temer saia, enfim. Hoje ficou aquela questão, a classe política ela é muito julgada em tudo. Então, quando você toma posse, você já está devendo, né? Assim que no primeiro dia que você tomou posse, você já está devendo. E aí, realmente, a reclamação eu acho que ela é normal, porém, assim, e não me incomoda. Eu não me incomodo de ser questionado em nada, desde que você saiba questionar também, porque quando você vai questionar, colocando faca no pescoço, ou ameaçando, olha, se você não resolver esse problema, eu vou fazer tal coisa. O pessoal hoje faz assim, Gustavo, se você não fizer tal coisa, eu vou ligar pra Globo. Uma ameaça. Tudo bem, liga pra Globo, né? Mas você já fica chateado já por causa disso, né? Porque a pessoa fala, não, peraí, eu tô ouvindo sua demanda, vamos encaminhar. Mas fica muito aquela coisa do revanchismo, né? Tentar entender o procedimento. Também falta conhecimento do papel do vereador, até onde o vereador pode ir, até onde o executivo pode ir. Eu sofro um pouco disso, isso no sentido de, eu sou líder do governo, porém eu não sou o prefeito e não sou o governo, né? Então assim, eu também tenho uma participação assim como os outros vereadores. Você está lá, você está cobrando, você está reivindicando, mas muitas vezes as pessoas falam, não, Pedrinho, porque é o seu governo. E aí às vezes eu me sinto um pouco prefeito, porque só que sem a caneta na mão, né? Porque a pessoa embute, coloca a você uma responsabilidade que você não consegue ter, porque a gente, na verdade, escuta aquilo que o governo passa para a gente. Então, você não está ali somando 1 mais 1 para ver se realmente aquilo que está sendo falado é o que está acontecendo. E infelizmente muitas pessoas ainda carregam aquela coisa de que o vereador tem que fazer favor, né? Tem que... é o cara que vai facilitar a vida do munícipe. Ele vai entender que ele vai beneficiar o coletivo, que ele pode propor algo ali para resolver o problema do bairro, problema da rua. Não, ela quer que resolva o problema dela, né? Muitos pedem emprego, currículo. Você vê que ridículo. Você precisa colocar um sistema que funcione para você fazer o controle de medicação, de medicamentos, dentro de uma unidade de saúde. Mas a pessoa fala, poxa, mas antes fulano conseguia para mim, você não consegue também? Eu nem vou pedir, eu nem peço, falar, desculpa, mas isso o vereador não pode fazer. É o que dá o jeitinho, né? Tráfico de influência, tem um monte de situação, e é o famoso jeitinho. Aí você fala, poxa, mas isso dá voto. De repente, se você não quer atendeu bem aquela pessoa e deu aquilo que ela queria, mas é o famoso compra de voto, enfim, nós nunca vamos sair disso. Sempre vai ter o pastor que quer a salsicha do cachorro-quente da festa das crianças, o time de futebol que quer o jogo de camisa, o líder do bairro que quer que você leve para ele lá os brinquedos no dia do... sempre tem. Mas enquanto as pessoas não entenderem qual é a função de cada um na política e aprenderem isso, vai continuar. Essa história vai continuar. O problema é que o povo que vota, ele está deixando de votar. A gente tá com uma população mais viciada, que é esse povo viciado da política, que é o líder, o pastor, o cara que, o líder de bairro.
E a próprio povo, que é o que decide, está saindo. Qual foi o índice de pessoas que não votaram na última eleição? Quase 25%, quase um quarto. Então essas pessoas elas vão deixando de acreditar. E aí essa massa viciada que continua ainda mandando. A expectativa é de um aumento desse número na próxima eleição, né? E tem um outro assunto aqui que eu queria pontuar, até algumas pessoas perguntaram, como o Pedrinho, sobre o reajuste dos servidores. Parece que agora, eu acho que eu até me RD, eu estava vendo aí algo. Sim, a gente estava falando sobre a reforma administrativa, uma das partes era com 4,57%, aprovado pelo Sindema aqui de Santo André, mas que ainda precisava passar pela Câmara. Então tem gente aqui voltando nessa questão. Eu falo mais do que o homem da cobra, então assim... Não, vamos lá, no momento que você perguntou sobre isso, e eu acabei falando da reforma, mas realmente a Câmara entende e tem um valor no orçamento para poder pagar o reajuste de 4,57. Então, para os servidores da Câmara Municipal, isso está tranquilo. Mas para os servidores do município, nós estamos colocando um ônus para o prefeito, né? Porque já não tem um dinheiro ali em caixa para você fazer. No começo do ano mesmo, o prefeito Paulo Sena assumiu devendo já 13º para os médicos. Logo no começo do ano, foi as primeiras notícias. Em janeiro foi isso. Então, assim, o aumento realmente tem que ser dado bem plausível e pensando de como vai ser esse fluxo do caixa. Então, o governo propôs 2% e depois 2,57%, que fosse isso, janeiro de 18 e janeiro de 19. Isso. E aí, olhando, lógico, a data base de abril, mas, então, assim, o que acontece? Ele aí submeteu, então, ao sindicato, para não fazer nada revelia. O sindicato fez a reunião, eles aprovaram, porém, a Câmara também achou por bem esperar, aguardar esse projeto do Executivo vir, e aí a gente colocar os dois no mesmo pacote, até na mesma sessão, enfim. Para não acontecer aquela coisa, poxa, entre os próprios servidores mesmo, poxa, por que o outro recebeu e hoje já existe um pouco, sabe aquela coisa assim, a secretária do gabinete é mais especial do que a da prefeitura, sabe? Já existe aquela entre os próprios servidores, isso já existe, que a gente ouve as fofocas de bastidores. Então a gente resolveu fazer tudo junto, mas não tem nenhum motivo. Vai ficar 4,57, é isso? Isso, dividido em duas partes. Eu continuo com a minha mesma... era sobre isso que eu tinha lido, algo sobre a disposição de pagar a inflação. Eu continuo com o mesmo argumento. Eu acho que servidor público, em ano de crise, em que o Brasil passa por um processo de demissão de mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, o servidor público que tem como garantia o seu emprego, ele não vai ficar desempregado, ele vai ter seu salário em dia, não deveria reivindicar. É um direito, mas entende o momento do país e da prefeitura, né? Nós que somos trabalhadores da iniciativa privada, estamos aceitando ganhar menos para não ficar desempregado, lá fora também. Então, seria um momento do sindicato analisar e falar, poxa, a prefeitura ela não tem condição mesmo de pagar. O que eles dizem é que eles não querem, inclusive eles estiveram aqui, não estão pleiteando aumento, eles querem um reajuste da inflação. E a gente sabe que o poder de compra hoje de várias categorias está cada vez dificultado. E esse não é um problema simplesmente das categorias, é uma configuração macro muito maior. Se a gente pegar, por exemplo, aumento de pessoas que recebem aposentadoria e pensão, cada vez mais você vê, aumentou o salário mínimo, teve o reajuste do salário mínimo. Aí você vê, para essas pessoas que recebem muitas vezes aposentadoria e pensão, isso não vem. Então, assim, é uma série de fatores. Então, o que eles dizem que é o reajuste, que não deixa de ser justa a causa. A causa é justa, mas eu digo que o momento é assim, nós estamos num momento de 12 milhões de desempregados, onde o cara que ganhava 3 mil, ele aceita ganhar 1.500 para ele poder levar alguma coisa para casa. Esses servidores, eles têm como princípio que eles não vão ser demitidos. Mas aí nunca. O problema para esse servidor, Samuel, é olhar daí para um executivo e para um legislativo e ver comissionados ali ganhando 15, 20 mil reais, e muitos a gente fala dessa gama aí de servidores, a gente imagina que muitos estão ganhando isso. Tem servidor aí na faixa de 1.200, R$1.000. Mas há também uma briga dentro desses servidores por uma coisa chamada encarregatura, uma coisa chamada... Já tem
eles também têm uma forma de serem comissionados, como eles ganham algo. Então, há uma política dentro do servidor que é muito difícil. Isso deve ser entender. O prefeito reduziu bastante isso, de as funções gratificadas, exatamente. Reduziu bastante. Santo André tinha, uma das áreas que eu atuei, que foi a Secretaria de Cultura, na gestão da IDAN, então, lá mesmo, passou um pente fino, e alguns servidores, inclusive, vieram me procurar. Poxa, Pedrinho, mas eu era encarregado de tal coisa. A função, ela era importante, porque ela existia e a gente cobrava aquela encarregatura. Porém, na hora que você precisa encurtar o custo, o cobertor, você precisa ir cortando. Você quer ver uma coisa ridícula, mas que faz um impacto? O número de cópias, de impressões que nós temos na Câmara Municipal. A impressão, a Câmara está ali, acho que era 4.000 cópias, passou para 3. Você vê, 1.000 cópias por mês. Poxa, não significa nada, 1.000. Lógico que significa. E aí, para que é usado? Para você fazer divulgação do mandato, prestar contas do mandato. Hoje, Gustavo, o que vai de gente lá para pedir para outras coisas, e outro dia tive uma discussão, inclusive com uma pessoa do próprio meu partido, do PSDB, teve a convenção municipal, o cara ficou muito bravo. Poxa, Pedrinho, seu assessor não quis tirar 500 cópias para mim de tal coisa. E eu falei, por que ele não quis? Porque era tal coisa. Eu falei, então, mas não era para tirar mesmo. Você quer ser o puritano agora. Sempre foi assim, eu trabalhei aqui, eu sei que é assim. Eu falei, no meu mandato não vai ser assim. Então, assim, é lógico, eu posso tomar alguns nãos e umas olhadas feias, como foi esse caso, né? Mas a gente tem que ir tentando fazer, né? Mas, queira ou não, há muitas cidades infladas aí de funcionários, mesmo concursados, a gente sabe que hoje as administrações têm que sambar aí para conseguir pagar o funcionalismo. Há uma política que às vezes é maior do que a política que se pratica pelos políticos. Nessa questão de cargo, de encarregatura, toda vez que vocês vão votar o ano que vem um novo presidente. Aí você vai ver lá dentro da Câmara qual que é a briga lá dentro entre os servidores para ver quem fica com encarregatura tal, que aí é a política de verdade. Então, assim, eu acho justo, é um trabalho, mas nesse momento não é o foco principal, porque o Brasil passa por um problema muito maior. Muito bem, a gente está estourando até um pouquinho do tempo aqui do Rastilho, mas a gente vai, só para terminar dando os últimos recados, na questão de esportes, vai começar os Jogos Abertos do Interior na próxima semana. Congresso técnico, o último congresso técnico no dia 15, a abertura no dia 17 em São Paulo, vai até o dia 26, com encerramento aqui em Santo André. Mais de 15 mil atletas participando desses Jogos Regionais, que a grande novidade é que eles vão ser realizados regionalmente, ou Jogos Abertos do Interior vão ser feitos regionalmente e não numa cidade específica como era anteriormente, até também por questão de custos. E na parte de cultura, trazer aqui o que vai acontecer aqui nesse fim de semana no ABC. Nessa sexta-feira vão ter 3 shows aqui em Santo André. A Vânia Abreu se apresenta no Sesc Santo André, hoje às 21 horas e amanhã às 20 horas, ingressos a R$20. O Fábio Júnior vai fazer um jantar show no Espaço Win em Santo André nessa sexta, 8h30, ingressos a R$250. E o Ney Mato Grosso se apresenta no Clube Aramaçã, aqui em Santo André também, nessa sexta-feira, 23 horas, ingressos entre R$150 e R$220. Também tem um grupo Free Pass, que é aqui de Santo André, que se apresenta no Teatro Municipal no próximo domingo, às 10 da manhã, com o espetáculo Eternas Estrelas. Às 10 da manhã, ingresso a R$10. No Sesc São Caetano tem a apresentação da peça A Dor, criada a partir do romance de Dolier, nessa sexta-feira, 20 horas, entrada franca. A banda Beatles Forever se apresenta nessa sexta-feira, 21 horas, no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, fazendo um show ali, passando pelos principais discos dos Beatles, desde a Beatlemania até o Sgt. Peppers, né, que está completando esse ano 50 anos, ingressos a R$60. E a Rádio Top FM, que comemora 21 anos, vai fazer uma série de shows esse domingo lá na Estância Alto da Serra, em São Bernardo, a partir das 13 horas. Estarão lá Edson e Hudson, Matheus e Cauã, João Bosco e Vinícius, Fernando Sorocaba, Marília Cecília e Rodolfo, Vitor Ilhéu e Michel Teló, ingressos a R$20. Aí dá pra jornalista ir, né? Porque nos outros, os outros a gente não pode. É um pouco mais complicado, a situação não tá cooperando muito. Principalmente no show do Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior. É porque ele tem muita pensão pagar, né? 800 mulheres, né? Ex-mulheres, né? Então, tá. O Rastilho tá terminando, mas é aquela história. Rastilho é Botafogo, né?
no parquinho, como diz o outro. O Denis Campos está fazendo um comentário aqui sobre até o que a gente estava falando aí do pagamento dos funcionários. Ele diz assim, o duro é entender que não é o momento e ver o governo federal encher os bolsos de deputados e para manutenção dos cargos. Enfim, algumas opiniões. Mas aquilo que a gente também já falou do Ministério Público, que também aumenta os seus salários, o Judiciário aumenta o salário em 200% e a gente está num momento de crise, eles também não entendem, então... Posso fazer uma última pergunta para o Pedro? Última pergunta, como eu fiz para o Fábio Lopes, que teve aqui também. O Fábio Lopes, ele... Mas calma, né? Perfis diferentes, cada um. Eu só quero saber o que você acha sobre o secretariado do governo Paulo Serra, não sobre a atuação do secretariado, mas se você entende que é um momento de troca de secretários, que foi o que o vice-líder do governo, Fábio Lopes, colocou aqui. Eu fiz um pedido para o prefeito no começo do ano que os secretários pudessem ter um diálogo maior com os vereadores, no sentido de realmente reunir todos os secretários, sabe, apresentar tudo que está sendo feito na gestão. Não consegui ainda não consegui isso ainda. Gostaria muito que cada secretário pudesse falar da sua área, sem a gente ter que ficar toda hora provocando o secretário. Poxa, vem aqui prestar o que você está fazendo e tal. A gente tem feito um pouco isso. Já evita esse desgaste. Evita você ter que chamar na Câmara, sabe? Você ficar... De repente, você começa a criar fóruns de diálogo. Alguns secretários têm ajudado muita gente nesse sentido. O próprio Zacarias mesmo, apesar da crítica, né, do vereador, mas eu falo o seguinte... hoje a Câmara, nós temos no meu gabinete quase um pouco mais de 800 pedidos, né, de ofícios e tal. E eu também só coloco aquilo que procede. Se você tem uma ideia, Bairro Paraíso, por exemplo, numa rua onde já tem 2 lombofaixas, me pediram mais 3. Então, assim, poxa, procede mais 3. Então, você precisa começar a avaliar. E aí, você avalia, o secretário não atende, mas se você também coloca 5 mil pedidos, como é que você vai avaliar isso? Então, para finalizar, eu acho que nem as expectativas que nós colocamos em cima do secretário nem sempre tem condições de devolver. Mas eu acho que é o momento que o prefeito precisava sentar com os vereadores, e como ele fez essa semana, inclusive, para falar das emendas, mas colocar os secretários para realmente abrir as portas e falar um pouco. O Fábio Lopes é de que região? Palmares. Então tá explicado. O Fábio Lopes quer que o Zacarias caia porque o Zacarias é o cara lá da Palmares e ele quer, logicamente, se fortalecer lá. É por isso que ele quer que ele Mas o Zacarias agora é prefeito por 10 dias, né? Hoje então ele é mais caro ainda, então engula essa. Vamos lá, o Samuel está mostrando aqui a revista, o RD em revista desse mês de novembro, né? Que fala sobre o mercado imobiliário, em cima daquelas séries que nós fizemos de reportagem com os secretários de desenvolvimento econômico e também com o pessoal da SIGA ABC, que promoveu o Construindo o Grande ABC, né, um congresso muito bom lá em São Bernardo do Campo, e aí tem todos os detalhes nessa revista, nessa edição que já está nos principais pontos aqui do ABC Paulista e também no nosso site repórterdiario.com.br, o mesmo lugar que você encontra o RD impresso dessa semana lá na versão PDF, certo? Certo. Vamos encerrar aqui o rastilho. Primeiro agradecendo o Pedrinho Bottaro por ter vindo. Obrigado. Quiser fazer suas considerações finais, por favor. De meia hora. Meia hora. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Carlos, Samuel, também ao Ayrton, todos vocês. Obrigado pelo seu carinho. Quem a gente, de repente, não conseguiu responder, depois eu vou acessar o link do jornal também e entrar em contato com vocês, aí respondendo aí do programa Rastilho. Muito obrigado. Gustavo Baiana, valeu. Valeu, quero agradecer ao Pedrinho, um abraço para o Carlos, também para o Samuel. Lembrar que daqui a pouco, a partir das 18 horas, tem mais uma live aqui, mais uma RD Live, com 3 lideranças políticas aqui, o presidente do PSD de Santo André, Adonai Neto, o coordenador do Novo de São Caetano, o Alan Camargo, e também o coordenador regional do PSDB, o Márcio Canuto, falando aí sobre os rumos atuais da política e as perspectivas para as eleições do próximo ano. Manda um abraço para a Sueli Silva, que nos parabeniza pela transparência das notícias. Ela diz aqui que o diálogo é sempre a melhor solução. Obrigado, Sueli. Valeu a todos. Bom a nossa obrigação aqui no RD tentar trazer todos os lados e fazer com que você reflita sobre as questões que norteiam aqui a região da ABC Paulista. Samuel Boss, valeu. Obrigado a Júlia que está aqui, o assessor do Pedrinho, quem está nos acompanhando, meu pai que também
veio hoje aqui na plateia, né? Se inscreveu para Legal. Agora vamos Na primeira fila. ao vereador e dizer, né, que o nosso querido Baena vai ficar até às 6, né? Depois ele pode ligar. Não, vou ficar até às 6, vou ficar até mais. Até mais. Pode começa às 6. Pode ligar para a ministra dos Direitos Humanos e falar para ela o que é trabalho. Só fazer um detalhe. Ontem nós saímos da Câmara às 9 horas da noite, a sessão acabou quase às 9. E uma assessora minha falou assim, poxa, presidente, depois fala que a gente não trabalha, né? Verdade. São conceitos que às vezes a gente tem que mudar. Eu tenho 3 filhos. Se eu fosse assessor de vereador, com certeza eu não teria nenhum. Depende do vereador. Depende do vereador. Depende do vereador. Muito bem, essa live vai estar na íntegra daqui a pouco aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário. Você vai poder compartilhar, curtir quantas vezes você quiser. Mais tarde também estará no youtube.com/Repórter Diário. E além disso, a gente quer divulgar para você o nosso WhatsApp, onde você pode receber as nossas notícias e também entrar em contato com a nossa redação. O 99927-5496. 99927-5496. E mais informações no repórterdiario.com.br. O Rastilho volta na próxima sexta-feira às 15 horas. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal.